em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, amém?
sofri uma opressão muito grande, meus irmãos. E acordei orando e clamando por este culto, por tudo isso que Deus tem feito. E eu creio que já mandamos a resposta ao inferno. E nós estamos achando como aquilo que Deus quer para nossas vidas. Santo é o Senhor. Eu gostaria de convidar o evangelista Michael. O pastor Michael está com a palavra. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Saúde, amados irmãos, com a paz do Senhor, amém? Não ouvi. Saúde, amados irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pega a tua Bíblia, abre ela, aproveitando que os irmãos estão em pé. Abre ela em Números, de capítulo 13. Números, capítulo 13. Eu já posso sentir a presença grandiosa do Espírito Santo em nosso meio, movendo as águas nesse lugar. Já posso sentir Deus trabalhando desde o início desse culto. E pela misericórdia dele, ele vai usar o gordinho aqui para falar com você. Glória a Deus. Nos diz a palavra do Senhor, Números, capítulo 13, versículo 1 em diante. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeça dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Rubem, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Gideal, filho de José; da tribo de Efaim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemail; da tribo de Asser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vosfi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. E estes são os nomes dos homens que Moisés enviou
a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi, porque aqui pelo lado sul, e subi a montanha. E vede que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, e em seus arraiais ou suas fortalezas, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se for fértil ou estéril, e se nela há árvores ou não, esforçai-vos, e tomai do fruto da terra. E era aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, e a entrada de Ramate. E subiram para o lado sul, e vieram até Hebron. E estava ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo da vide, com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens, sobre uma vara, como também as romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habitava nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos filhos de Anak. Os amalequitas habitavam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amoreus habitavam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é que consome seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Pode tomar teu assento. Uma leitura meio comprida, meus irmãos, mas Deus vai falar contigo hoje através dessa palavra. Fico lisonjeado e muito alegre, meus amados irmãos, pelo convite do Departamento de Varões para estar aqui nesta noite trazendo a palavra do Senhor. Fico honrado por saber que esse é o primeiro culto do departamento, não é isso? Segundo, mas mesmo assim fico muito honrado. É que o irmão antes tinha falado o primeiro do Senhor agora, então se até o primeiro culto vou estar pregando, é bênção de Deus. Dizer que estou muito alegre, porque Deus, Ele é bom, e Ele usa, meus amados irmãos, aqueles que estão na sua presença. Fiquei muito alegre também, meus amados irmãos, de ver o irmão Ademir de volta. Confesso, irmão, que vim 2 cultos aqui, não vi o senhor ali com o seu violão. Os irmãos tocam muito, os irmãos são bons demais, tem unção, louvam, mas eu não consigo enxergar essa banda sem o senhor ali com o violão. Glória a Deus. Amém? Nós costumamos dar cursos para lideranças lá na Objetiva, e a gente tem uma teoria que a gente fala com os líderes, que os líderes devem adotar um bichinho para treinar, não para
digamos assim, menosprezar a pessoa chamando de bichinho. Não. É pegar uma pessoa, colocar do seu lado e treinar ela para ela se tornar um líder igual a você ou melhor que você. E hoje nós temos uma banda lá no Industrial que são os bichinhos do irmão Ademir. Que foi ele que ensinou, que foi ele que começou a dar ensinar os primeiros acordes, e hoje nós temos uma banda graças ao Senhor. Então, continue nessa firmeza, nessa persistência, porque eu lembro que o irmão Ademir sempre foi persistente. Tinha ou não tinha alguém para tocar aqui, ele estava aqui. Até eu, algumas vezes, fui atrapalhar ele na bateria. Mas é assim que funciona, irmão, persistência. Tu não vai olhar para a adversidade, você vai olhar para o futuro e saber que Deus é contigo, e se você continuar firme, Ele vai levantar pessoas para botar do teu lado, e Ele vai capacitar você cada vez mais. Na tua humildade você vai ver as coisas acontecer. E hoje, meus amados irmãos, essa palavra de Deus vem trazer muito, e vem falar muito conosco, sobre quais pessoas nós precisamos ter ao nosso lado e quais são as atitudes que nós precisamos ter para alcançar a vitória na presença de Deus. Meus amados irmãos, Deus resolveu tirar o povo do Egito. O povo estava sofrendo no Egito. Seu povo estava sofrendo no Egito. Deus resolveu levantar um libertador e prometeu para o povo que se chegava a hora de alcançar a promessa que ele fez lá para Abraão, que o povo herdaria uma terra que seria uma terra abençoada, uma terra que manaria leite e mel, e que o povo ali seria agraciado com as bênçãos de Deus. Deus sempre cumpre as suas promessas, mas nós temos que ter a consciência de que aqui na terra, aqui no mundo, nós temos aflições que nós precisamos passar por elas. Nós temos aflições que se levantam, nós temos inimigos que lutam, e nós precisamos ser persistentes e manter o foco na promessa de Deus sobre as nossas vidas. Hoje, meus amados irmãos, é culto de varões, e aqui tem homens que oram. E a igreja que tem homens que oram é a mesma coisa que a igreja que tem mulheres que oram. E se tem os dois, então, como nós, não tem inimigo que prevaleça, não tem muro que fique de pé, porque Deus garante a vitória. Nós vemos muito hoje em dia, meus irmãos, principalmente jovens, desistindo muito fácil das promessas que Deus tem para suas vidas. Nós também vemos homens e mulheres que já estão há um certo tempo no caminho da promessa e que desistem. Nós também vemos homens de Deus que já têm experiência e já têm caminhado muito tempo no caminho da promessa e também desistem. Por que desistem, irmãos? Porque a luta não é fácil. A dificuldade que se levanta cada dia contra a vida daquele que tem promessa, ela não é igual a daqueles que estão lá no mundo. É muito maior. É muito maior. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Ela é maior, mas ela está debaixo de uma promessa. E quando está debaixo de uma promessa, ela não é um jugo que tu não possa carregar. Ela é uma forma de capacitar você nessa caminhada para você alcançar a vitória. Então você tem que estar ciente de que a promessa é de Deus. E Deus, Ele é imutável. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então basta você levantar a tua cabeça e ser persistente e continuar lutando. Não vem de mimimi, irmão. Você tem que olhar a dificuldade nos olhos e dizer: eu tenho um Deus que é maior. Eu tenho um Deus que é poderoso. Vem, gigante, porque hoje eu te derrubo. Porque eu não sou gafanhoto, eu sou matador de gigante. Se você é matador de gigante, levanta a mão aí e glorifica. Hoje é culto de varão. E os varão que estão aqui nessa casa são profeta. E profeta é matador de gigante, não é gafanhoto, não.
Nós estamos chegando perto da terra prometida. A qual eu prometi? De forma estratégica, chama 12 homens, mas não qualquer homem, chama líderes, 12 príncipes das tribos de Israel.